Então o Orlando, ele me liga e me diz, eu tenho uma proposta para te fazer, uma proposta muito bacana, que é a de formar um grupo de poetas aqui em Itajaí. Olha, já tem o Júlio, já tem a Marlene de Favre, e você seria o quarto integrante do grupo. Quando eu ouvi o convite do Orlando, eu pensei, olha, para não perder o amigo, eu vou aceitar, porque fazer um grupo de poetas em Itajaí, eu morando em Florianópolis, e aí o Orlando complementou, né? Olha, o nosso primeiro evento vai ser o primeiro varal gigante de poesias. Eu digo, tá, e como é que vai ser? Não, a gente vai fazer, vamos pegar poemas, vamos estendendo um varal, e esse varal, ele vai estar lá na casa, e eu pretendo também puxar o varal, começar na rua e vir, né, e vamos encher a Casa da Cultura de Poesia. Aí trabalhei a semana inteira, né? Eles fizeram tudo sozinho, né? E eu pensando, tá, eu vou passar, vamos lá, vamos ver que evento que é. Quando eu chego em Itajaí, que eu chego na Casa da Cultura Didi Brandão, e eu vejo aquele varal que começava na frente da casa e entrava a casa dentro, fazendo todo o contorno interior da casa, eu fiquei simplesmente sem fôlego, né? Pelo trabalho que tinha ali, pelo cuidado que tinha de eu encontrar os meus poemas pendurados ali, ver os poemas do Júlio, do Orlando, de outros poetas, do poeta Mário Quintana, da Marlene de Favre. Eu fiquei assim, extasiado com aquilo. E para minha surpresa, começou a chegar gente. E começou a chegar gente, e começou a chegar gente, e a casa lotou. A casa ficou lotada, os corredores interiores ali cheios de gente, e ainda teria o recital do Orlando, e nós todos assim, surpresos né, com aquele monte de gente que estava lá, e nós já tínhamos uma salinha lá. E fomos para aquela sala e ficamos olhando um para a cara do outro, e agora o que nós vamos fazer? Eu me lembro que na hora eu disse, agora vamos começar, vamos começar, uau, uau, uau. Vamos lá, saímos, fomos para o microfone e começamos o nosso primeiro evento coletivo do grupo de poetas e escritores Mário Quintana. Foi simplesmente emocionante, porque teve recital, teve música, teve aqueles jovens todos ali, que mesmo depois que o evento, que terminou o recital, eles continuaram ali virou um lugar de conversa, de troca. Foi naquele momento que eu disse, tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. E eu estou fazendo parte dessa história, né? E aí eu digo, então vamos para frente, vamos para o próximo. Né? E a partir daí, um evento depois do outro, depois do outro, depois do outro. E nós permanecemos nesse circuito durante 2 anos, né? que foi uma experiência incrível de vida, né? Porque foi um momento onde eu saio daquele lugar de solidão do poeta, né? Que é o poeta, ele se recolhe para escrever, e eu encontrei um lugar onde eu podia trocar com as pessoas, onde eu podia falar o meu poema, olhando no olho do outro e de alguma forma tentando perceber a sensação que essa pessoa sentia, né? E aquilo foi uma experiência incrível. Nesse momento eu morava em Florianópolis ainda e trabalhava na Telesc. E naquele começo ali eu pensei que seria um evento, a cada 1, 2 meses nós realizaríamos um evento. Mas, para minha surpresa, nós engatamos num processo de produção e de criação muito intenso, e eu fiquei praticamente 2 anos passando todos os meus finais de semana
em Itajaí, na casa de Idi Brandão, né? E na casa, às vezes dormindo na casa do Orlando, às vezes dormindo na casa do Júlio e às vezes dormindo na Casa da Cultura também. Mas foram 2 anos de bate e volta, né, onde eu ia pirando dentro do ônibus e voltava enlouquecido, mas ainda querendo que a semana passasse muito rápido, né? Como poeta, eu me vejo como um carpinteiro da palavra. A minha poesia, no começo, quando eu comecei a escrever, ela vinha numa inspiração. Eu me inspirava e escrevi esse poema e a partir dali a descoberta de que eu conseguia trabalhar com a rima, com a ideia, com metáforas, né, com figuras de linguagem. Mas chegou um momento onde eu percebi que eu podia trabalhar de forma mais profunda com a estrutura do poema em si. Então, hoje, é claro, eu acredito muito que venha de uma inspiração, de uma ideia, de um insight, né, o tema da poesia que eu vou abordar, mas eu trabalho a estrutura desse poema, eu faço uma escolha estética. Quando eu comecei a trabalhar com o grupo, eu descobri algumas coisas. A primeira é que eu gostava muito dessa questão de trabalhar de forma coletiva, né, e de que a arte do outro viria complementar a minha arte. E nesse somatório de linguagens, nós alcançaríamos uma potência maior enquanto grupo. E a partir daí eu também comecei a perceber que sempre que eu provocava o grupo, eles respondiam prontamente, trazendo ideias e sempre enriquecendo cada vez mais, e quanto mais eu provocava, mais as respostas eram interessantes. A ideia do ultra-realismo veio de uma conversa, né, que nós tivemos, mas essa conversa ela foi se enriquecendo cada vez mais, né, em termos de coletivo. Porque nós conversávamos sobre tudo naquele momento. Mas o grupo, ele tinha essa intuição de fazer alguns recortes e seguir alguns caminhos, né, que eram muito interessantes. E a partir daí nós construímos o Manifesto do Ultra-Realismo. O Manifesto do Ultra-Realismo, ao meu ver, eu me considero como um humanista. Eu sempre olhei para o ser humano como igual. Eu sempre olhei e também sempre me percebi dentro da humanidade. E eu olhando para o mundo naquele momento, né, eu queria de alguma forma dizer para o mundo alguma coisa que pudesse construir. Porque nós vivíamos ainda um momento da Guerra Fria, nós estávamos vendo as lutas de classe no Brasil. Naquele momento, o Chico Mendes foi assassinado, né, na luta dos seringueiros contra os grileiros e contra os senhores de terra da nossa Amazônia, né? Então, assim, a questão do ultra-realismo, uma coisa importante também é que enquanto movimento do ultra-realista, eu me vi inserido dentro dele. Né? Eu não era um observador que propunha uma filosofia e que eu estava isento disso. Não, eu era um praticante. Eu acreditava naquilo profundamente e a partir dessa temática, né, a partir desse norte que era o ultra-realismo, eu produzi uma série de poemas. E ser o ultra-realista, né, naquele momento, que também era um momento de transição política no Brasil, que ainda existia uma ameaça de repressão a quem se manifestasse, aquilo foi um ato de coragem da nossa parte. Nós enfrentamos a ditadura sendo ultra-realistas, denunciando,
né? Os atos contra as classes, contra a Marlene falando dos atos contra a mulher, o Orlando trazendo a questão profunda do ser humano, o Júlio trazendo o Hasek, né, trazendo a dor desse ser humano, o Miller também de forma filosófica, às vezes metafísica também, trazendo todos esses questionamentos, e a partir daí nós construímos uma estética de grupo, né, respeitando cada um deles. E ser um ultra-realista para mim naquele momento foi um privilégio, porque foi uma ideia lançada para cabeças pensantes que construíram um alicerce no qual o grupo se manteve durante anos, porque quando nós perdíamos alguns nortes ou quando a gente levava as lambadas do sistema, né, as negativas da vida, nós voltávamos, bebíamos daquela fonte, nos reconstituíamos e voltávamos à luta. Naquele momento que nós estávamos vivendo, nós éramos trabalhadores, né? Todos nós, né, tínhamos emprego, que nos pagava muito mal, por sinal, e mesmo assim a gente dava um jeito de estar ali trabalhando enquanto grupo. E a partir daí nós começamos a desenvolver, né, algumas possibilidades de dar voz, né, à nossa poesia. Porque uma coisa que a gente percebia também é que no varal o poema ele era retirado do varal por quem gostava do poema, né? Tanto que nos poemas tinha "se você gostou, me leve para casa", as pessoas iam lá e levavam um poema para casa, mas nós queríamos também criar alguns veículos para estar divulgando os nossos trabalhos individualmente, até porque cada um tinha a sua identidade artística e poética. Então nós criamos uma série inicialmente de panfletos, né, poéticos, e começamos nos nossos eventos a distribuir esses panfletos. Era assim algo interessante naquele momento, né, tanto os panfletos quanto os livretos. Eu lembro que a Marlene, quando trouxe, tanto a Marlene quanto o Júlio, o livreto deles era um livreto de colagem, né, com fotografias e textos deles, datilografados, alguns escritos à mão, aquela coisa, com aquela cara um pouco marginal, né, aquela coisa que nós, né, era o nosso grito do gueto, né? E o Orlando, ele fez um trabalho que eu gostei muito, que foi com batatas. Ele esculpiu na batata os poemas e carimbou no papel, e foi assim que ele fez o primeiro livreto dele. Como é que era o nome do livreto, Orlando? Luzes Fragmentadas. Luzes Fragmentadas, né? Que naquela época, olha, sincero, eu li, eu fiquei assim, eu particularmente na época eu não dei importância para esse trabalho que hoje eu dou, né? Aonde o Orlando foi buscar, né, inspiração para poder estar divulgando a arte dele. Eu, por minha vez, nessa época eu estava trabalhando na Telesc e eu tinha acesso a microcomputadores que eram novidades ainda no Brasil. Não existia o microcomputador, esse de mão, esse que todo mundo tem, esse que todo mundo tem em casa, o laptop, né? Eram microcomputadores de mesa. E eu comecei a digitar os meus poemas nesse microcomputador. Porém, na hora que imprimia, né, o poema na folha em branco, sugeria já uma outra estética, era algo interessante. Eu via que ela não dialogava simplesmente com a colagem, era algo mais clean, pedia uma outra
uma outra leitura, né, ali de construção. E foi assim que o grupo começou, né, com a produção, com essa produção de livretos e panfletos. Na época até a impressora que eu imprimia era aquela impressora de ponta, né, que ela passava em cima de uma fita e ia escrevendo por pontos as letras, né, e era uma novidade muito grande. Né? Eu lembro que quando eu trouxe, o grupo disse, nossa, que legal, microcomputador, né? Era uma coisa que estava chegando naquele momento. A gente continuou com isso. Né? O primeiro ultrajornal que nós fizemos, eu digitei ele no microcomputador. O grupo elegeu os textos, como seria, e eu que naquele momento ali digitei tudo, imprimi, trouxe as folhas, recortamos, cola bastão, letra 7, retícula, né? Eram técnicas daquela época que a gente utilizava, né? Para dar uma cara mais estética para o trabalho. Então a gente começou muito desta forma. E o outro desafio era, tudo bem, tu faz a matriz, e agora, como é que nós vamos reproduzir isso? Né? E era o Xerox. Era o Xerox chorado para o amigo, era o Xerox escondido na empresa, era o Xerox que a gente tirava do bolso e pagava, mas a gente dava um jeito de fazer o trabalho, levar para os nossos eventos e entregar gratuitamente na mão do público. Então chegou um momento que o grupo de poetas e escritores Mário Quintana estava muito na mídia, né? A gente tinha, mensalmente, a gente estava pipocando na mídia, né? Tanto o Jornal de Santa Catarina, a Notícia, o Estado, o Diário do Litoral, né? E outros jornais, né, menores. O Mário Quintana, o grupo era sempre uma notícia, e a gente começou, mas... Pô, a gente está usando o nome do Mário Quintana e nós não pedimos autorização a ele. E a partir daí nós começamos a conversar e vamos lá pedir autorização, né? Porque a gente estava naquele momento também sonhando com uma antologia. Vamos tomar coragem, vamos lá pedir para o Mário. Tá, mas como é que nós vamos falar com o Mário Quintana? Qual o caminho? E eu conversei com o meu irmão mais velho, que fazia teatro em Porto Alegre, e ele me disse, olha, atualmente quem está gerindo a obra do Mário Quintana, quem está como curadora, é a sobrinha dele. E a sobrinha do Mário Quintana, ela fazia parte do grupo de teatro, me faltou o nome agora, ela fazia teatro em Porto Alegre, meu irmão fazendo teatro, os dois se conheciam. Eu digo, então, Max, liga para ela, vê se tu consegue, né, marcar um horário que a gente conseguir ir lá falar com o Mário. Pois o meu irmão ligou, ela autorizou, marcou dia, data, e saímos de Florianópolis, porque o Júlio e o Orlando vieram de Itajaí a Florianópolis, e de Florianópolis pegamos um ônibus e fomos a Porto Alegre. Nessa época, o Mário Quintana ele estava residindo no Hotel Royal. O Hotel Royal era um hotel que o proprietário era o Falcão, o jogador de futebol, que de uma forma generosa e até pela gratidão e respeito que ele tinha pelo Mário Quintana, ele ofereceu que enquanto o Mário Quintana não tivesse um espaço adequado para morar, ele poderia estar morando lá no hotel, teria um quarto lá exclusivo para o Mário Quintana, e tinham até 2 enfermeiras, uma cuidava do Mário Quintana durante o dia e o outro acompanhava à noite. E o Mário, ele nos recebeu numa manhã, ali por volta das 10 horas, era inverno em Porto Alegre, e nós 3 ficamos numa antessala esperando ansiosamente para conhecer Mário Quintana, e dizendo, será que ele vai nos autorizar a utilizar o nome dele? E a enfermeira, ela veio e conversou com a gente, né, e disse, olha, então o Mário acordou e ele vai receber vocês, então vocês me dão um minutinho. E ela entrou no quarto e a porta ficou entreaberta. E eu olhei, eu espiei para dentro e vi o Mário deitado na cama, olhando para o teto, e ela pegou ele, carinhosamente levantou ele, sentou ele na cama, arrumou o cabelo do Mário, arrumou o pijama dele,
né? E aí ele balançou a cabeça e ela foi nos chamar. Naquele momento, eu sentia assim uma certa... Eu vi ele tão frágil, sabe? Tão, de certa forma, debilitado pela idade avançada que ele tinha. Ele já tinha seus 84 anos ali. Eu lembro que eu, com a minha ignorância toda, eu disse para ele assim: e aí, doutor, tudo bem? O Mário me levantou os olhos, me encarou, me olhou nos olhos e disse assim: entre nós, poetas, não existem senhores nem doutores. Me chama de Mário. Aquilo foi uma lição de vida profunda. E naquele momento eu entendi que a poesia, ela é um fogo que tu acende na alma e tu tem que manter ele aceso pela tua vida inteira, como a obra de um alquimista. Você tem que manter o fogo da poesia aceso e esse fogo, ele vai te transmutar, ele vai te levar, né, até a poesia. Foi uma conversa com o Mário. Na hora lá, o Orlando me passou a caneta, eu queria passar a caneta para o Júlio, e a gente, porque todo mundo queria ouvir o Mário, e mesmo assim eu tentei entrevistar o Mário, mas nós muito mais ouvíamos o Mário, né, do que anotávamos, porque naquela época nem tem um gravador de mão, né, a gente tinha na época, né? E o Mário Quintana, ele tinha chegado num estágio onde a fala dele tinha uma construção poética. Era encantadora a fala do Mário, né? Nós ficávamos ouvindo, a gente ficava extasiado. E ali eu digo, cara, quanta estrada eu tenho pela frente para pensar em um dia ser um grande poeta, né? Mas me ponho nessa estrada e nos pusemos nessa estrada enquanto grupo. O Mário também, ele tinha uns breves momentos que ele olhava para o nada e os olhos dele se enchiam de ternura. Eram momentos da vida que ele lembrava, pelo menos na minha interpretação, que era assim, eram momentos poéticos que nós vivíamos ali, né? Eram as entrelinhas dos poemas do Mário. E depois de uma conversa assim maravilhosa, e depois de tirar foto, tietar, abraçar o Mário, né? Aí nós vamos contar agora para o Mário Quintana o que nós fizemos, né? O que nós estamos fazendo. Aí eu disse, olha, Mário, a gente tem um grupo lá em Itajaí e a gente já está aí 1 ano com esse grupo na estrada e nós batizamos o grupo com teu nome e não te pedimos naquele momento não pedimos a tua autorização e viemos pedir agora a tua autorização. E o Mário, ele ficou lisonjeado. Ele ficou, sabe assim, eu vi que ele ficou assim profundamente tocado por aquele momento e ele disse, mas claro, você não precisava nem ter vindo, claro que sim. Foi um alívio para nós, né, aquele momento. E nós tínhamos um dos livros do Mário Quintana e o Mário, ele autografou o livro para nós, pedimos um autógrafo e ele escreveu assim, né, abraços e confraternização para o grupo de poetas Mário Quintana, do poeta de mesmo nome. Ele nos deu, né, a autorização por escrito de poder usar o nome dele, né, no nosso grupo. Até hoje eu trago comigo essa visita ao Mário e estar diante de um grande poeta, né, me fez perceber que realmente é uma estrada longa esse caminho da poesia, da literatura, né, mas também é o exercício da palavra, né, longa, sem pressa, mas sem perder tempo também, né. Há 34 anos atrás,
nós sonhamos em fazer uma antologia poética. Era um momento que era muito difícil publicar no Brasil, né? Era longe, estava muito longe a ideia da gente levar numa editora e pedir que alguém publicasse, porque o tema que nós abordávamos, os nossos trabalhos, eles não eram um trabalho comercial. Então nós sabíamos que era um caminho que nós tínhamos que percorrer, um caminho das pedras, e era muito difícil. Mesmo assim, nós fizemos um boneco, nós selecionamos poemas, convidamos o professor Edson Dávila para fazer a apresentação do livro, mas nós não conseguimos editar aquela coletânea. Com o passar dos anos, eu sempre revisitei o trabalho do Grupo Mário Quintana, fosse nos poemas que eu tinha, nos poemas que eu escrevi, nos poemas dos meus companheiros de grupo e nas matérias de jornal. E chegou um momento que eu comecei a organizar essas matérias de jornal e ali eu tive eu percebi a dimensão do trabalho que nós fizemos e do quanto valeria a pena a gente, de alguma forma, tentar consolidar aquela antologia. Mesmo assim, nós estávamos longe, nós tínhamos pouco contato. Eu encontrei a Marlene uma vez, coincidentemente, em Florianópolis, numa farmácia. Falamos rapidamente na farmácia. O Júlio, eu nunca mais tinha visto o Júlio. O Jean, eu encontrei ele através do Juca Batschauer, mas o Orlando, a gente falava também assim esporadicamente. E com a questão da internet e das redes sociais, surgiu a possibilidade do reencontro. Naquele momento, eu provoquei o grupo. Eu tive a ousadia de levar uma proposta do manifesto do ultrarrealismo revisto e reescrito para provocá-los. E digo, vamos fazer tudo de novo, vamos. Mas não era o momento ali ainda. Todo mundo queria, todo mundo estava afim, mas estava todo mundo ainda muito envolvido com as suas coisas. A própria Marlene, nessa época, ela estava como professora, estava muito ocupada, o Orlando enquanto empresário, E aí nós fizemos 1, 2 reuniões e não aconteceu. E somente no ano passado que nós conseguimos conversar novamente, fizemos, acho que foi uma live, e até porque estava saindo um edital e nós, existe uma possibilidade da gente realizar o livro, Porém, o grupo ele tinha mudado. E inicialmente a minha visão seria da antologia. Vamos publicar uma antologia com poesias de cada um. Mas pelo fato da estrada ter nos levado por caminhos diferentes, ela também nos preparou para esse momento de forma diferente, E a Marlene, enquanto historiadora e escritora, e mulher, E ela própria também se predispôs a contar a história do grupo. Nós entendemos como algo muito interessante, porque sendo a Marlene a única mulher do grupo, e nós um grupo que sempre a vimos como igual, e ela contando essa história pela ótica feminina, eu acho que daria toda uma nova releitura do grupo. E isso nos provocou a trazer novos poemas, fizemos outros encontros, e hoje nós estamos finalizando algumas partes do livro, fizemos um levantamento iconográfico, trouxemos fotografias antigas, que a Marlene, nessa parte também a Marlene foi fundamental, porque a Marlene, como historiadora, ela era a pessoa que ia para os eventos e disse, vamos fotografar. Porque nós éramos o grupo da mão na massa. Vamos fazer poema, vamos fazer jornal, vamos subir na escada, vamos isso. Mas a Marlene era a pessoa do vamos fazer o registro, para a gente poder contar essa história um dia.
E hoje, né, muito desse material que está ali é graças a Marlene, graças àquela visão que ela teve naquele momento, aquela sensibilidade. E estamos num processo de construção desse livro que pretendemos lançar neste ano de 2022. E o melhor de tudo, né, tá partilhando com os meus amigos, né, com meus amigos poetas, com meus amigos de 30, 40 anos de estrada, né, a gente está partilhando esse momento. Quando nós começamos a trabalhar em Itajaí, o Carlos Batista, né, que já tinha trabalhado com Orlando Ferreira, ele veio com a proposta de nós fazermos um recital unindo poesia, teatro, dança, circo e música. Eu achei aquela ideia incrível. O Carlos Batista, além dos integrantes do Grupo Mário Quintana, Carlos Batista foi um grande amigo nosso, uma das pessoas que marcaram a trajetória do grupo, porque nós, acreditando no talento do Carlos Batista, nós entregamos a ele os nossos poemas. O Carlos Batista nos dirigiu, nos incluiu nesse processo de construção do espetáculo, né? E a partir daí nós criamos em conjunto Grupo de Poetas e Escritores Mário Quintana e Ensemble Produções Teatrais, nós criamos o recital da ecologia ultra-realista. E na bagagem, Carlos Batista trouxe Juca Batschauer, nosso querido Juca Batschauer, e Valéria de Oliveira, pessoas que por muitos anos, né, nos acompanharam, estiveram conosco, né, foram cúmplices da nossa história e desta profunda amizade que tivemos. Com o Carlos Batista, nós circulamos o Vale do Itajaí apresentando os nossos recitais, que eram extremamente impactantes, né? E o Carlos Batista, ele era um excelente diretor, né? E a direção dele, né, deu potência aos nossos poemas, deu potência às nossas músicas, deu potência à nossa participação enquanto artista dentro desse processo. O momento, né, da perda do Carlos Batista foi um choque muito grande para mim, né? Ele era um dos elos que unia de certa forma, o Grupo Mário Quintana, e eu senti ali a perda de um irmão. Mas o Juca Batschauer, ele disse, eu vou herdar o Ensemble Produções Teatrais e vou seguir adiante, né? Aquilo, de certa forma, renovou, né? Mas o Júlio, ele levou de forma solo, porque o Júlio também era um artista. E eu, com esse contato com o Carlos Batista, com esse contato com o teatro, eu pensei, eu também quero escrever para teatro, mas não somente recitais, eu quero criar dramaturgia com personagens, com um texto teatral, né, para que um grupo possa encenar. E nesse momento, Blumenau era um terreno muito fértil para o teatro, né, para esse teatro de resistência, e eu me mudei para Blumenau. E um dos grandes nomes que eu trabalhei em Blumenau foi o Alexandre Venera, que era o diretor do NUT, né, que tinha os jogos de teatro, aonde ali eu comecei a exercitar a escrita da dramaturgia. A partir daquele momento ali, eu escrevi alguns textos teatrais, né? E dentro dos jogos de teatro, né, a proposta era receber o texto na quinta-feira e apresentar no domingo. Então era uma maratona, né, que tu tinha que ensaiar os atores, criar os figurinos, a cenografia, a sonoplastia, produção, etc, etc. E foi num desses jogos de teatro que eu peguei uma câmera na mão para fazer a produção do grupo. Quando eu olhei pela câmera
Foi a primeira vez que eu peguei uma câmera na mão, isso foi em 1993, que eu olhei pela câmera e eu digo, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com isso. E foi então que, naquele momento ali, nasceram alguns sonhos. O sonho da dramaturgia, o sonho de trabalhar com cinema, com documentário, né? E também com a videoarte, né? Então foram algumas vertentes ou melhor, são algumas vertentes que até hoje eu desenvolvo. O meu grande projeto é... Eu quero escrever poesia até o meu último suspiro. Esse é meu grande projeto. E nos entremeios eu quero fazer alguns documentários, quero fazer alguns videoartes, quero escrever peças de teatro para crianças e adultos, quero ser reconhecido como artista, quero ser valorizado como tal, quero também que esse seja o sustento da minha família, e que já é o sustento da minha família, né? E que a minha alma se transforme, né? E que eu seja esse artista eternamente.